Hoje, tomemos algum tempo para estudar juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Os instrumentos que Deus usa para realizar milagres. Ao longo dos 66 livros da Bíblia, podemos ver os muitos milagres que Deus realizou. Através disto, somos capazes de perceber o seu poder onipotente, a sua vontade omnipotente e a sua autoridade insuperável. Sempre que testemunhamos estes milagres, o poder omnipotente de Deus é evidente. Estamos tão maravilhados ao ver os eventos realizados pelo poder de Deus, que gritamos de alegria e temos maior esperança de que, se acreditarmos em Deus, seremos parte de eventos e resultados tão maravilhosos. Não podemos discutir os instrumentos que Deus usou ao realizar vários milagres, sem falar sobre o bordão de Moisés, não é? O bordão de Moisés foi usado para dividir o Mar Vermelho e outras inúmeras obras que Deus realizou mesmo diante do Faraó, rei do Egito. Considerem o instrumento que Deus usou para operar um milagre através de Sansão, quando ele derrotou 1000 filisteus, usando a queixada de um jumento. O que dizer então da tocha de Gideão e da sua trombeta, que Deus usou para levar 300 homens à vitória contra o enorme exército midianita? Estes também foram instrumentos que Deus usou para realizar estes milagres espantosos. Há mais. No Novo Testamento, a rede de Pedro foi o instrumento que Deus usou para realizar o milagre. Pedro trabalhou arduamente a noite toda, mas não tinha pescado nem um único peixe. No entanto, Deus usou a rede de Pedro como um instrumento que iria realizar o milagre, que lhe permitiu apanhar um enorme número de peixes, o suficiente para encher 2 barcos. Há ainda mais. O rio Jordão foi um instrumento com o qual Deus realizou o milagre da cura da lepra de Naamã. Em resumo, através destes poucos exemplos na Bíblia, podemos ver como Deus usa vários instrumentos para realizar milagres. Além disso, podemos encontrar ainda mais registros históricos como estes em toda a Bíblia. Existe um fator comum entre os instrumentos que Deus usa para realizar milagres. Hoje, vamos observar os testemunhos da Bíblia para confirmar que nós também podemos nos tornar os instrumentos que Deus usa para realizar os seus milagres. Vejamos primeiro Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus sempre nos fornece um instrumento através do qual os milagres podem ser realizados. Ele prometeu: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Certificar-me de que nunca falharás, nem serás derrotado. Através do profeta Isaías, Deus está a conceder-nos esta boa notícia cheia de esperança. Hoje, vamos descobrir, através das palavras de Deus, qual é o denominador comum entre os instrumentos que Deus usa para realizar milagres e quando os seus papéis e funções devem ser revelados. Por favor, considerem o seguinte: o que é que todos estes instrumentos têm em comum? Qual é o requisito de Deus para que um instrumento seja usado para realizar milagres maravilhosos? Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem.
E tu, levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 16, há 3.500 anos, o bordão de Moisés foi usado como instrumento de Deus para realizar milagres. O que permitiu que este evento acontecesse? Vamos pensar cuidadosamente e passar para Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Vamos dar uma olhada no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 19. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias às trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-milá, acima de Tabate. Gideão ergueu bem alto a sua trombeta e a sua tocha e tocou a trombeta. O exército midianita era bastante forte e tinha muitas armas boas. No entanto, podemos ver como este grande milagre aconteceu. Viraram-se uns contra os outros com as suas espadas, e dezenas de pessoas foram mortas. O que fez a tocha e a trombeta de Gideão realizar um milagre tão grande? A seguir, passemos para Lucas capítulo 5. Seja nos tempos do Antigo Testamento, ou nos tempos do Novo Testamento, como é que estes acontecimentos tiveram lugar? Vamos pensar cuidadosamente sobre isto e passar para Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Simão é Pedro. Assim, o que pertence a Simão, significa que pertence a Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que permitiu que este evento também ocorresse? Vejamos novamente o livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Embora outros aspectos da vida de Naamã estivessem a correr bem, ele sofria de lepra. Assim, ele procurou o profeta Eliseu. No entanto, Eliseu não saiu ao seu encontro, e apenas enviou um mensageiro para lhe dizer: Lava-te 7 vezes no rio Jordão.
Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso, não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. A lepra era impossível de ser curada com os medicamentos disponíveis na altura. No entanto, a sua carne tornou-se limpa ao lavar o seu corpo 7 vezes no Rio Jordão. Deus usou o Rio Jordão como um instrumento para realizar o notável trabalho de curar Naamã. Através da Bíblia, podemos ver como estes instrumentos foram usados para realizar os milagres de Deus ao longo de todas as épocas. Ao ler todos estes versículos, serão capazes de perceber que todos estes instrumentos têm uma coisa em comum. Vamos ver Juízes capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14. Chegando ele a Laí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Quando os israelitas foram oprimidos pelos filisteus, Sansão era um juiz. Ele derrotou 1000 inimigos filisteus com apenas uma queixada de jumento. Isto está escrito em Juízes capítulo 15. Pensem no bordão de Moisés, na queixada da jumenta que Sansão usou, na tocha e na trombeta de Gideão, na rede de Pedro e no Rio Jordão que curou a lepra de Naamã. O que eram todas estas coisas? Elas foram usadas como instrumentos para realizar milagres. Vejamos João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Considerem o milagre da água ser transformada em vinho, e o milagre em que os 300 homens de Gideão derrotaram o exército midianita de 135.000 soldados. E quando Pedro trabalhou arduamente a noite toda, mas não conseguiu apanhar nada, Jesus disse: fazei-vos em águas profundas, e lançai as redes. Quando Pedro o fez, apanhou um grande número de peixes. Além disso, e quando Naamã foi curado ao mergulhar no Rio Jordão, e quando Moisés usou o seu bordão para dividir o Mar Vermelho. Começando com o tempo de Moisés, refletimos sobre estes acontecimentos espantosos onde o grande poder de Deus foi demonstrado. Como mencionei antes, todos estes instrumentos que foram usados para realizar estes milagres têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum?
Quando é que estes milagres se realizaram e em que momento eles aconteceram? Se prestarmos muita atenção à Bíblia, todos estes milagres aconteceram quando obedeceram à palavra de Deus. Tudo aconteceu quando eles obedeceram à palavra de Deus. Quando não obedeceram à palavra de Deus, nenhum milagre pode acontecer. Não podemos esquecer a história da conquista de Jericó, quando eles conquistaram pela primeira vez a terra de Canaã. Foi o mesmo com Jericó. Quando o povo obedeceu unanimemente à palavra de Deus e a cumpriu, todo o poder destes milagres começou a ter lugar. Tudo começou a mudar para um sistema que trouxe resultados milagrosos aos israelitas. Até ao momento em que o botão de obediência foi pressionado, todas as condições e ambientes eram totalmente desfavoráveis para os israelitas. No entanto, quando o botão de obediência foi ativado, os resultados inimagináveis desses milagres, que ninguém nunca tinha visto, começaram a acontecer para os israelitas. Eles receberam finalmente a glória da vitória. Hoje, Deus disse: pregai o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Quando olhamos para esta obra, é verdadeiramente um milagre. Muitas religiões já dominaram o controle dos corações das pessoas no mundo, e alguns países têm um sistema que rejeita o cristianismo. Como pode o Evangelho ser pregado a Samaria e até aos confins da terra? Quando Deus disse: ide e pregai a todas as nações, o que devemos fazer para levar isto a cabo? Enquanto obedecermos às palavras de Deus e pregarmos o Evangelho, milagres serão realizados e fenómenos sem precedentes irão desenrolar-se diante dos nossos próprios olhos. Ao olharmos para a história do rio Jordão que curou Naamã, a história de Josué, que destruiu Jericó, e a história de Gideão, que derrotou o exército midianita de 135.000 soldados, Deus usou os instrumentos para realizar milagres quando eles obedeceram absolutamente à sua palavra. Neste caso, seria apropriado usar a expressão absolutamente. Quando obedeceram absolutamente, as coisas que estavam além da sua imaginação e expectativa se concretizaram. É por isso que em Apocalipse capítulo 14, Deus descreveu os últimos santos que devem ser redimidos nesta terra como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Quando o versículo afirma que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, o que é que isto implica que eles façam? Isto não significa que eles têm a fé que está determinada a obedecer absolutamente. Assim, qual é o resultado da sua batalha espiritual? Eles saíram vencendo e para vencer. Este tipo de resultado será dado a eles. Vamos dar uma olhada ao livro de Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus.
E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que conhecem corretamente a vontade de Deus e seguem os seus ensinamentos, vencerão e sairão para vencer. Que atitude de fé eles têm a ponto de que Deus realiza tais milagres por eles? Vamos encontrar a resposta indo para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Não existem quaisquer condições para o termo por onde quer que. Não importa se é uma estrada áspera ou uma estrada suave, um caminho estreito ou um caminho largo, uma estrada em subida ou uma estrada em declive. Está escrito na Bíblia: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Uma vez que estas pessoas pertencem ao Cordeiro, para onde quer que Deus as leve, confiam sempre na palavra omnipotente de Deus, em vez de na sua própria teimosia e insistência. Uma vez que obedecem à palavra de Deus, não são eles capazes de o seguir para onde quer que Ele os leve. De acordo com o testemunho da Bíblia, o que devemos fazer se quisermos que o milagre do espantoso plano de salvação de Deus seja concluído? Devemos sempre manter a atitude de fé, de que seguiremos o Cordeiro para onde quer que Ele nos leve, com absoluta obediência à sua palavra. Vejamos 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que. É melhor do que o quê? O sacrificar e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, em outras palavras a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitar a palavra do Senhor não significa que ele desobedeceu à palavra de Deus. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel amava muito a Saul. Quando teve de entregar esta mensagem ao rei Saul, o seu coração ficou partido. Não foi o profeta Samuel que ungiu o rei Saul de acordo com a vontade de Deus. Quando Samuel veio pregar a vontade de Deus a Saul, ele disse: O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Por que é que você escolheu desobedecer? Estou extremamente desapontado. Então, ele enfatizou mais uma vez: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Samuel deixou-nos com esta mensagem para nos ensinar uma lição valiosa. Como sabem bem, através dos capítulos 3 e 4 de Hebreus, Deus também fez um juramento, dizendo: Quem não obedecer nunca entrará em Canaã. Eles nunca entraram no meu descanso. Ele declarou-nos a sua vontade inabalável. Caríssimos, não querem ver os incríveis milagres que Deus realiza? Se quiserem ver grandes milagres, é absolutamente necessário que tenham sempre 100% de obediência e fé na palavra de Deus.
Onde quer que Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito Santo e a noiva nos levem, obedeçamos aos seus ensinamentos e lições. Nem mesmo uma pessoa deve ser desobediente como Saul. Obedeçamos à palavra de Deus, para que possamos completar o Evangelho e receber uma rica recepção no eterno reino dos céus. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.